cada 3 meses a gente mudava de aposentos e de funções e de companheiras de quarto. A ideia é: você é capaz de se relacionar bem com todo mundo? Ou você tem seus favoritos? Como é que não ter um favorito? A gente sempre tem alguém que tem mais afinidade. E a ideia do mosteiro é: não crie afinidades pessoais, mas seja capaz de se relacionar com todos e todas as monjas. Por isso que tinha essa coisa do silêncio, talvez? Uma coisa meio... Você mantinha conversa com essas pessoas? Ah, bom, eu não falava japonês. Não, elas conversavam bastante, que foi uma surpresa. Eu comecei a praticar nos Estados Unidos, em Los Angeles, no Zen Center de Los Angeles. E quando nós fazíamos retiro lá, era silêncio absoluto. E era um silêncio de nem olhar para o outro, porque quando você olha, você está conversando. Porque você conversa com sinais, você olha aqui, você olha aquilo. Mesmo que não fale nada. Não quer dizer, é anti-expressão a coisa, né? É para manter os olhos baixos. Então, quando eu cheguei no mosteiro, que nós tivemos um retiro, às vezes tínhamos também retiro, uma vez por mês tinha retiros. Retiro de silêncio, aí sim, era silêncio absoluto. Mas quando as meninas, as monjas, nós chegávamos no quarto, elas falavam muito entre elas. E eu estava acostumada a ficar em silêncio em Los Angeles, porque mesmo que a gente compartilhasse quartos, ninguém falava com ninguém. E a gente ficava em pé olhando para a parede. Tinha um terraço na casa, Normandy Avenue, que a gente tinha uma casa lá, e tinha um terraço, um sofá. A gente sentava no sofá, um do lado do outro, ninguém olhava para ninguém, ficava todo assim. Quem visse na rua era um bando de loucos, né? Como é que isso é para uma brasileira? Porque a gente é o país do... A gente acostuma. Você acha que tudo é isso que eu queria saber. Agora sou eu querendo aprender com o que você já aprendeu. Eu já entendi sua rotina, e uma rotina muito exótica, vamos dizer assim, para os padrões que a gente está acostumado. Sim. E você veio de um padrão, né? Você nasceu, você é brasileira, você cresceu aqui assistindo televisão do Globo, você teve uma vida, digamos, comum, né? E aí eu queria entender como é que essa quebra para você mentalmente, assim... Por que a necessidade? Por que você sentiu a necessidade de... Cara, eu preciso aprender o que é o silêncio, o que é essa relação, essa evolução espiritual. Eu acho que nem pensei nisso tudo. Eu comecei a me interessar pelo Zen budismo. Eu fui morar na Califórnia. Eu tinha me casado com um moço que trabalhava com shows de rock and roll. Ele fazia iluminação de shows. E ele quis ir para a Califórnia, então nós fomos para lá. Ele não conseguiu entrar mais no mercado, porque ele trabalhava na Flórida antes, né? Sim. E quando ele veio para o Brasil comigo, voltamos para lá. E quando voltamos para lá, ele não entrou mais no mundo do rock and roll, mas foi trabalhar em outras coisas. Eu procurei um emprego no Banco do Brasil. Aqui? Lá. Eu já estava começando. Eu tinha sido jornalista aqui. Entendi. Eu estava procurando. Então, o que aconteceu? Quando eu trabalhava no Jornal da Tarde, que foi uma coisa muito impactante na minha adolescência, eu tinha 19, 20 anos de idade, tinha governo militar, tinha pessoas sendo mortas, enfim, estava toda aquela grande drama acontecendo. Eu comecei a pensar, será que não existe uma maneira de a gente mudar a realidade que não seja violenta? Que não seja com tiros, com mortes? Deve haver uma maneira diferente. E eles me pediram para fazer uma matéria de arquivo sobre sociedades alternativas. E uma das sociedades alternativas na Califórnia era o Zen. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de Zen era uma alternativa de maneira de viver no mundo. Mas eu tinha muito pouco conhecimento disso. E na mesma época tinha a Guerra do Vietnã, os monges que iam para a praça pública. Você não sabe disso porque você não é da minha geração, mas tinham 3 revistas só nas bancas de jornais. Chamava Cruzeiro, Fatos de Fotos e Manchete. Sim. E a capa das 3 revistas era um monge numa praça pegando fogo. Uau. Ele sentava em meditação, jogava gasolina no corpo, chamava a imprensa, claro, acendia um fósforo e ficava sentado, quieto. Aquilo era muito impressionante, né? Impactante, lógico. Como é que alguém senta em chamas? Porque eu já vi pessoas que põem fogo no corpo e saem correndo, né? Sim. Mas ficar quietinho ali, falei, que é isto? Que é o auge do controle, de autocontrole. Então, o que me interessava o autocontrole, o que me interessava a sociedade alternativa, sem tanta violência, e os Beatles, que eu respeitava muito, eu não era muito ligada à música, não, sim, mas eles tinham uma capacidade de comunicação de massa fascinante, né? Muito. Que continua até hoje, né? Sim. E essa época, provavelmente, é aquela época... pós-Índia, dos exatamente. Beatles, Maharishi, então, né? Eles tinham ido para a Índia, eles meditavam. Então, fui juntando as coisas. Que demais! Esses caras que são inteligentes e bons comunicadores meditam. Por algum motivo. Uau, é verdade. Eu nunca parei para pensar. Desculpa te interromper, eu sou muito fã dos Beatles. Então. E aí, quando eu vejo, né, a gente vê tem uma fase, que é a fase
meio do álbum branco ali, que eles vão pra Índia, eles ficam obcecados pelo Maharishi, tanto que o George Harrison, ele começa a tocar só cítara e o caramba. Eu nunca parei pra me perguntar como é que eles, né, expoentes desse mundo pop midiático, falaram, eu preciso relaxar. Vamos ver o que é a mente. Como é que funciona a mente humana. A meditação é isso, não é relaxamento não. É você conhecer a mente na grande intimidade de você com você. Eu não vou olhar a mente do outro, eu não vou dissecar a mente, eu vou entrar em contato comigo. Sim. O que é pensamento? O que são conexões neurais? Como é que eu faço conexões neurais? O que são alegria, tristeza, sentimentos, emoções, memórias? Nós temos memória em nós desde a época da pedra lascada. O nosso DNA está aqui no planeta desde que o planeta existe. Como uma consciência coletiva? Como uma consciência cósmica. Que aí vem a ideia do Jung, né? O inconsciente coletivo. Tem um lugar que nós nos comunicamos todos com tudo, né? Que são as nossas antenas que estão ligadas e captamos, isso, né? Isso daí eu já li. Agora de antena é muito bom que você fala, que a minha superiora dizia isso, né? Tem que ligar a anteninha, porque se não tiver antena ligada, eu não entendi nada. Exatamente, não adianta a gente não querer ligar. E você estava afim de ligar essa antena. Queria ligar a antena, isso. E aí você, de alguma maneira, muito interessante isso, como o mundo midiático, de alguma maneira, né, ele influencia. Que bom que fosse uma influência boa, né? Sim. E ali você ouviu, você ligou o monge pegando fogo, controle, guerra, eu quero um mundo melhor, então eu vou entrar nesse lugar. Vou procurar esse lugar. Eu primeiro fui para a Inglaterra, fiquei um tempo lá na Inglaterra, que tinha muitos programas do Jung na televisão, né, que era um carinha muito interessante mesmo, né? O que ele falava... bem legal. E aí depois voltei para o Brasil, aí acabei encontrando esse meu marido norte-americano, fomos para os Estados Unidos e da Flórida nós nos mudamos para a Califórnia, e quando mudei para a Califórnia é que eu comecei eu já queria fazer meditação, eu tinha feito um que chama Self-Realization Fellowship de Paramahansa Yogananda Ji, que é um monge, era um praticante da Índia que tinha ido para os Estados Unidos e criado grupos lá, bem interessante, que davam meditações pelo correio. Você recebia, faça isso hoje, né? E no começo eu pedi para eles, eu não tinha emprego, eu não tinha dinheiro. Então eu falei para eles, escute, eu queria muito fazer essa prática, só que eu não posso pagar. E foi quando eles me convenceram, eles disseram, não, você recebe, quando você tiver seu emprego, você nos paga. Eu falei, ai, que gostoso, né? A gente sempre tem a impressão... O acesso foi positivo. Foi positivo. Aí comecei a fazer as práticas com eles sentavam em cadeira, eu queria muito sentar em lótus, acabei através do Self-Realization procurando Zen. Sim. Um vizinho meu, um senhorzinho de bem, de 86 anos, que eu encontrava na rua, me deu um livro para ler. Ele gostava de ir nas livrarias públicas, nas livrarias das bibliotecas, livrarias e bibliotecas públicas, qual é o best-seller do momento? Diz assim, eu preciso saber o que a humanidade está lendo. Um homem de 86 anos. Muito bom. Interessado... Quero estar entendendo o que a maioria está observando. E um livro daquela época era sobre ondas mentais alfa brainwaves. Esse era o livro que estava bombando. E era uma repórter que entrevistava várias pessoas, vários psicólogos, dizendo como é que você acessa níveis superiores de consciência. E eles diziam, você pode colocar eletrodos e você induz a esse processo e você chega lá. E a menina vai entrevistar um monge zen e pergunta a ele o que o senhor acha de usar tecnologia para acessar esse estado que é chamado de nirvana, de estado Buda, de mente sábia. Ele diz, se a ciência diz que é possível, é porque é. Mas por que entrar pela janela? Essa frase me pegou. Aí tinha uma coisa chamada lista telefônica, eu fui lá, Zen Center de Los Angeles era o primeiro. Você gostou do que ele falou? Você Gostei. Quero conhecer esse cara. Que história de Zen é essa? Uau, que legal. Aí encontrei o Zen Center, fui, pedi pro senhorzinho que era meu vizinho lá ir comigo, que eu não queria ir sozinho, sei lá quem são esses aí, né? Fomos juntos e eu falei, é isso aqui, eu quero isso. Eu quero isso pra minha vida. E você se apaixonou no começo? No primeiro dia, na primeira prática, eu falei, isso faz sentido pra minha vida.